De um lado, um Santa Cruz que busca encaixar a segunda vitória seguida no Campeonato Pernambucano e podendo virar líder. Do outro lado, um Afogados que tem um início ruim no estadual, que busca a primeira vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Quem deve levar melhor nessa terceira rodada do Pernambucano? Vou trazer informações de prováveis escalações, também trazer informação aqui sobre mudanças que tanto o Itamar deve promover na equipe do Santa Cruz, uma mudança na linha defensiva importante, e também falar sobre uma mudança forçada que o Afogados tem, também trazer informação de onde você vai poder assistir a essa partida e quem eu acredito que deve levar melhor. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Campeonato Pernambucano, porque nesse domingo, dia 19, temos a sequência da terceira rodada e com um jogo de peso, uma das forças da capital contra uma das principais forças do interior pernambucano, jogo que vai acontecer às 16 horas lá no Arruda, e trazendo um pouco de momento das duas equipes. Se tem um Santa Cruz que vive a euforia de ter conquistado a primeira vitória no campeonato estadual na rodada passada, diante de um Afogados que vive um princípio de desespero. Acho que desespero talvez não seja a palavra, mas é uma equipe que tenta se afastar da zona de rebaixamento após ou durante o início ruim que faz o Afogados no estadual. Inclusive com uma derrota em Recife recente para a equipe do Retrô por 1-0. Foi uma semana muito desgastante para a equipe do Afogados, jogou em Pernambuco, jogou em Recife, na verdade, na região metropolitana, e aí teve uma viagem de 380 quilômetros aproximadamente de volta para casa, e teve essa viagem novamente para Recife de 380 quilômetros, uma semana muito desgastante para o Afogados que vive esse início ruim do estadual, e do outro lado um Santa Cruz que estreou fora de casa no Pernambucano contra o Decisão, mas na rodada passada jogou no Arruda, teve uma semana um pouco mais tranquila de treinamento para esse jogo da terceira rodada. Falando sobre a terceira rodada de uma forma geral, a rodada começou ontem com o jogo do Sport contra o Retrô, mais uma vez o Sport com a equipe sub-20, tem a sequência com Santa Cruz e Afogados, hoje também tem Central e Náutico, 18 horas, também teremos nessa terceira rodada amanhã, segunda-feira, dia 20, Petrolina e o líder Maguari, e Jaguar e Decisão. A classificação está aqui ao lado também. A gente tem o Maguari com 6 pontos, a possibilidade do Santa Cruz dormir pelo menos na liderança, ou terminar essa terceira rodada na liderança do estadual, caso o Santa Cruz vença e o Maguari tropece. Tem também os critérios de desempate aqui com o Náutico, que joga contra o Central fora de casa, mas se tem uma possibilidade sim do Santa Cruz terminar essa terceira rodada na liderança do Pernambucano. E tem aqui a sequência: o Retrô é o quarto colocado, quinta posição para o Sport, o sexto é o Decisão, Jaguar, e aí a gente tem essa condição aqui do Afogados. Vencendo, o Afogados dá um salto interessante, pode ir para a quarta posição, quinta colocação, mas caso não pontue, já dá para dizer que o Afogados entra em uma condição de desespero, que é algo não tão esperado, né? Sempre se imagina o Afogados, pelo menos aqui no G6, um Afogados tendo uma condição boa no Campeonato Pernambucano. Acredito que ao lado do Petrolina, o Afogados, no sentido nacional, tem até uma relevância um pouco maior, até pelo que fez recentemente na Copa do Brasil, mas olhando para o âmbito estadual, ao lado do Petrolina, é uma das equipes que mais vem sendo aguardadas, tirando o Retrô, Santa Cruz e Sport, e Náutico também, mas o início é ruim. Trazendo a provável escalação das duas equipes, começando com o Santa Cruz, a equipe da casa, deve vir com o Moisés no gol, e aqui a mudança é importante, tá? Totti, o experiente Totti, uma das grandes contratações do Santa Cruz para a temporada, por escolha do Itamar, deve começar no banco, e o Israel deve ser a peça titular da lateral direita. Já era esperado, Totti realmente não vem tendo um bom início de temporada, somando a pré-Copa do Nordeste com esse início também de campeonato pernambucano. William Alves e Matheus Vinícius na zaga, Rodrigues na lateral esquerda, Balotelli e Lucas Siqueira no meio de campo, como os dois homens mais recuados.
Matheus Melo como grande destaque desse Santa Cruz, ainda na estrutura de meio de campo, meio/ataque, também no meio/ataque o João Pedro, Thiaguinho e o contestado Gilvan com a 9. Então é essa a provável escalação do Santa Cruz. Do lado do Afogados se tem um problema, que é o nome do Rodrigo, aqui na linha de ataque. Então deve vir com o Danilo no gol, Denner na lateral direita, o Vinícius Alves, não William Alves, Vinícius Alves na zaga, Kaique e Wesley na lateral esquerda, o Cláudio Caça-Rato, meio de campo com 4 homens, Cláudio Caça-Rato, Jason, Dedê, Cauã, Teles e o Felipe Eduardo. O único problema realmente aqui que se tem da equipe do Afogados é realmente o Rodrigo, atacante que terminou sendo expulso no jogo contra o Retrô na rodada passada. Falando um pouco do meu palpite, acredito em mais uma vitória no Santa Cruz. Acredito que o fator mando de campo deve ser importante para esse confronto. Uma vitória ou um empate. Acho que dificilmente eu não apostaria numa vitória do Afogados, por exemplo, nesse jogo. É um fato que o Afogados começa mal, mas tem um início muito complicado de campeonato pernambucano. O Afogados estreou contra a equipe do Sport e por muito pouco, tudo bem, era o Sport Sub-20, o Afogados jogando dentro de casa, imaginavam o Afogados vencendo, mas por muito pouco não venceu. O gol do Sport saiu nos últimos minutos de jogo e na segunda rodada teve um jogo complicado contra o Retrô no Arruda, em que o Afogados teve ainda um jogador expulso. Vamos ver como o Afogados se sai agora contra a equipe do Santa Cruz nessa terceira rodada. Precisa demais vencer o Afogados para conseguir respirar um pouco melhor na sequência da competição. O jogo vai ser transmitido no YouTube de forma gratuita com imagem na Gold e também no canal da Federação Pernambucana de Futebol. Você vai ter essa partida com imagem. Deixa aqui o seu palpite, o que você está esperando para esse Santa Cruz e Afogados. Deixa o joinha também se gostou do vídeo. Deixa a sua inscrição para mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.